Visionários, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Pod Mentora, onde a gente vai trazer um tema muito incrível por aqui, que são os 4 pilares para uma vida com leveza na liberdade do digital. E para trazer esse conteúdo hoje, eu trouxe uma convidada especial. Mas antes eu sempre trago aqui qual que é a visão do Pod Mentora para você não se esquecer que o Pod Mentora nasceu com 2 propósitos principais. Que o primeiro é essa missão, esse propósito de realmente desmistificar esse universo de mentores que falam que mentor não é de verdade, mentor só tá ali para enganar, mentor é como se fosse aqueles coaches que só querem tirar o seu dinheiro e não estão nem aí para o resultado. Longe disso, o Pod Mentora é para trazer realmente mentoras de verdade, profissionais que realmente estão comprometidas com essa missão. E a segunda missão é trazer, elevar e dar voz para as minhas mentoradas que assumiram esse papel e realmente fizeram acontecer e enaltecer, reconhecer essa missão que elas aceitaram sendo mentoras também. E é por isso que hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para mim, com resultados extraordinários, com uma entrega incrível. Ela que adora pessoas, sobre essa parte de autoconhecimento, desenvolvimento, e que faz um tempo já que assumiu aí essa transformação de tocar almas, tocar vidas com essência, com autenticidade, fazendo elas se conhecerem, se conectando e sendo elas mesmas de um jeito leve, feliz e vivendo a sua liberdade. Então, seja muito bem-vinda, Geisiane. Oi, boa noite, Ana, obrigada. É uma honra para mim estar aqui nesse podcast e poder levar a essência, a liberdade e o desenvolvimento para tantas mulheres que nos acompanham. Então vai ser um prazer desenvolver esse momento contigo, estar contigo e transbordar tudo aquilo que a gente tem. Leveza e essência, que é o que me fez hoje crescer no digital e viver a vida que eu estou vivendo. Que maravilha! É muito bom ver que pessoas estão realmente vivendo o seu propósito, vivendo a sua verdade. E eu queria saber que você compartilhasse também com a nossa audiência o que te levou a realmente olhar para as pessoas, a tocar e ir para essa profissão como psicóloga, primeiramente. A psicologia, ela sempre me encantou. A relação com os outros, a conexão, o olhar para o comportamento humano, para o que leva a gente a ter determinados comportamentos, sempre foi fascinante para mim. E quando eu fui escolher minha graduação, eu te confesso que talvez a psicologia não foi o primeiro plano. Eu queria enfermagem. Mas eu falei assim, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou viver a minha essência sendo enfermeira? E eu decidi, então, olhar para a psicologia com mais carinho e viver e transbordar enquanto psicóloga. Durante a graduação, eu deslumbrei todas as áreas da psicologia. Eu caminhei na psicologia do esporte, eu caminhei na assistência social, eu conheci pessoas e eu vivi com muitas pessoas durante a minha graduação. E quando eu concluí a graduação, eu tinha claro que eu queria ser psicóloga de mulheres, e guiar elas para que elas vivessem a transformação que eu também vivi durante o meu processo. Porque muito se fala que psicólogo é aquela pessoa que vai ser neutra, não vai sentir e vai estar ali. Mas diferente de tudo isso, eu não sou a psicóloga neutra. Eu sou a psicóloga que sente, que comemora, que vibra, que está com as pessoas durante os seus processos. Que lindo, isso é realmente viver essa empatia, viver o processo junto com cada pessoa que a gente toca, que a gente realmente vai aí transbordar na vida. E trazendo para esse meio digital, eu sei que quando você começou, você também sabia que o digital era importante, né, para trazer mais pessoas até você. Porque por mais que você tinha essa formação, por mais que você tinha esse conhecimento, como que você ia trazer pessoas até você para realmente você conseguir transformar? Eu acredito que o digital foi um dos primeiros pensamentos que você pensou a realmente transbordar, né, esse seu conhecimento, essa tua transformação. Mas eu queria perguntar para você, já que o nosso tema é sobre leveza, se foi leve para você começar no digital? Não foi leve e eu fui muito resistente para o digital, preciso te confessar. Eu já exploro a liberdade do ser há 4 anos, mais ou menos, e no início eu fui resistente a olhar para o digital com carinho e entender que ali seria a minha porta para se conectar com aquilo que eu mais amo, pessoas e mulheres. Então, no início, para mim não foi leve e foi difícil. Eu era resistente, mas eu fui observando movimentos e me conectando com pessoas como você, que me mostrou que o digital é uma possibilidade, é uma porta,
que ele conecta, que ele une e que é possível viver no digital de forma leve, de forma coerente e coerente com a essência, levando a nossa palavra, levando a nossa voz para quem realmente precisa ouvir. Então, quando eu virei essa chave e comecei a entender que no digital estaria a minha vida, as pessoas que eu preciso estar e os próximos passos que eu daria, eu comecei a organizar algumas coisas. E nesse organizar os cenários, que foi se tornando leve. E eu deixei toda a minha resistência, todas as barreiras de lado, para vivenciar o novo. Então, eu simplesmente saí da zona de conforto, literalmente, que não é nada confortável estar na zona de conforto, mas eu saí da zona de conforto e fui para essa experiência, que hoje sim tem sido leve e coerente com quem eu sou. Perfeito. E até porque quando as pessoas elas vão para o digital, um dos grandes tabus é realmente que é muito difícil. Será que é para mim? Será que eu vou ter resultado? E é um dos primeiros pilares que a gente vai trazer aqui, que é a mentalidade de crescimento. Porque não adianta a gente querer ter resultado no digital e a gente ir com essa mentalidade de que é difícil, que não é para mim e que é pesado. Porque quando a gente vai para o digital pensando que vai ser difícil, que não é para mim, que já tem muita gente no mercado, já se torna um processo pesado, porque você começa a focar de uma forma negativa para esse movimento e não começa a olhar para as possibilidades e para onde ele vai te levar, que foi os resultados que você teve após você aceitar que realmente o digital era uma possibilidade de você alcançar mais vidas e, por consequência, aumentar o seu faturamento também, não é mesmo? Exato. E logo que eu me aprofundei no digital, que foi sozinha e que foi um erro ter iniciado no digital sozinha, mas eu ouvi uma frase que dizia assim: a sua voz não é para todo mundo. E é uma frase que impacta e vejo que a gente tem que levar para a nossa vida, ainda mais quando a gente entra no digital. Porque a gente entra com um olhar, às vezes, muito fechado, de que vai sim tocar pessoas, mas que vai tocar todo mundo. E a minha voz não é para todo mundo. A minha voz, o meu conteúdo é para um grupo de pessoas que estão decididas a mudar de vida, a se olhar com carinho e a encontrar a sua essência. E essa frase, ela também foi uma das grandes viradas de chave. Porque quando a gente vai para o digital, a gente tem muito medo, a gente tem muito receio, a gente cria muitas barreiras. O que será que o outro vai ouvir? O que será que o outro vai achar do conteúdo que eu estou levando? Como será que vai ser isso? Mas a árvore que dá fruto leva pedrada. Então, para que a gente esteja no digital e para que a gente cresça, a gente tem que entender esses dois pontos. Que a nossa voz não é para todo mundo e vai ter muitas pessoas que vão se identificar e vão conectar com quem a gente é, porque pessoas se conectam com pessoas. E para que elas se conectem comigo, elas têm que me conhecer. E a outra frase é que a árvore que dá fruto leva pedrada. Isso me fez olhar para o digital de uma forma diferente, desconstruir os muros que eu tinha, as barreiras que eu tinha e levar a minha voz para quem realmente precisa ouvir. Porque tem pessoas que precisam da Geise psicóloga, da Geise mentora. E tem pessoas que não. E tá tudo bem. E foi essa virada de chave que me fez faturar, em menos de 35 dias, os meus primeiros 2.000 no digital. Mas quando a gente olha assim, os 2.000 eles vieram com uma parte. Mas dentro disso eu já posso te falar, Ana, que eu faturei mais de 5.000 no digital nesses 35 dias. Olha só, que resultado, minha gente. 35 dias de entrega, de transformação. Porque quando a gente realmente aceita que o digital é uma possibilidade, a gente começa a ter mais resultado de uma forma fluida, sem ser pesado, porque a gente vai focar no processo. E o que acontece? Muitas pessoas, em vez de focar no processo, na construção, na estratégia, focam em somente ter resultado, focam em somente se ver as notificações lá caindo, o Pix, caindo a notificação da plataforma que você vendeu. E aí acaba sendo um negócio pesado, forçado, e que, olha que incrível, isso é energia também. Sim. E quando você tá com essa energia de só querer vender, de só querer entregar, de só querer encher o teu bolso, você não vende, você não começa a ficar coerente com a sua essência, com a sua verdade, com a sua autenticidade. E aí, qual que é o grande erro? As pessoas, elas focam muito nas curtidas, muitos nas visualizações, muito se tá vendendo ou não, e acabam não seguindo uma estratégia. Por isso que tem que ter mentalidade de crescimento, tem que ter uma mentalidade forte, sim, para que você consiga se desenvolver no digital, para que você consiga ter esse mindset e focar no processo para alcançar o resultado.
Porque, imagina, você tá seguindo uma estratégia, aí você tá seguindo ali por 1 semana, 2 semanas. Isso é o maior erro das pessoas. Segue por um curto período de tempo, não tem resultado. Aí, no meio do processo, fala assim, essa estratégia não funciona pra mim. E aí vai para outro, e aí não conclui nenhuma das estratégias, não tem resultado. E isso é que a maioria das pessoas fazem quando não tem um direcionamento. Quando não se sentem seguras em executar aquilo. Eu vi a estratégia que o fulano postou aqui no Reels, que o fulano postou aqui, que o fulano fez. Mas e para mim? Qual que é a melhor estratégia para seguir? Você não vai saber até que você não tenha conhecimento sobre aquilo e um direcionamento. E é por isso que você fez esse faturamento, né? Sim. De R$5.000 em 35 dias, já com o seu primeiro grupo de mentoria, o Grupo Cofre, né? Que a gente desenvolveu ao longo da sua jornada. Eu quero que você conte como que foi para você. Foi leve você desenvolver esse encontro, esse método? Como que foi esse processo de você fazer, né? Mudar esse seu modelo de negócio como psicóloga para mentora. Como que foi esse processo para você? Foi extremamente leve. Mudar o meu modelo de negócio e viver a minha essência fez com que se tornasse tudo mais leve. Eu conto pra ti, Ana, que antes eu estava no caminho errado. Eu estava no digital, mas de uma forma errada, de uma forma que não era coerente com quem a Geise é nesse momento de vida. E quando eu procurei a sua mentoria, me conectei com você, a gente trouxe outra visão de negócio, outro modelo de negócio. E saber que eu poderia criar uma mentoria para levar a minha palavra, levar o meu conhecimento para mulheres, para que elas pudessem se reencontrar com a essência, como eu estava me reencontrando, foi leve. Foi leve porque fui eu. Eu não precisei usar máscaras, eu não precisei usar nada. Eu consegui ser eu. E o mais incrível nisso tudo é que ontem, ao final da nossa primeira mentoria do Cofre, né, do terceiro encontro da primeira mentoria, uma delas falou bem assim, quando a gente terminar, você pode manter o grupo no WhatsApp para nós? Porque você criou um ambiente em que eu me sinto segura, em que eu me sinto acolhida, que eu posso falar e eu sei que nenhuma das mulheres que está aqui vai me julgar. E essa era a minha ideia, criar um ambiente seguro para mulheres. E quando eu tive essa ideia, eu tinha certeza que eu iria caminhar com leveza, porque ia ser eu, na minha mais pura essência. Eu ia poder viver, eu ia poder levar minha voz, e quem estava ali estava comigo. A virada de chave foi fantástica. E poder criar essa primeira turma da mentoria Cofre da Verdadeira Essência, para mim, foi a realização de 2024. Porque eu sou apaixonada por pessoas. E poder levar a transformação para essas mulheres, ontem eu falei para elas, foi o que fez o meu ano valer. Porque eu estava em um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente onde eu consegui levar conhecimento para que elas mudassem o mindset. Para que elas também olhassem para a vida com outros olhos. E como é gratificante você saber que você realmente tocou, transformou outra vida sem deixar de ser você. E esse, inclusive, é o nosso segundo pilar dos 4 para ser leve essa liberdade digital, que é ter um posicionamento com autenticidade. Sim. É você se posicionar, como você falou anteriormente, que a sua voz não é para todo mundo. Então, quando você traz esse seu posicionamento, da mesma forma que você não vai atingir todo mundo, você vai atingir pessoas que estão verdadeiramente conectadas com você. Porque aquela coisa, se você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Porque uma hora você quer agradar um, uma hora você quer agradar o outro. Aí acaba não existindo coerência na sua narrativa, não acaba existindo coerência no seu posicionamento e você não se conecta com ninguém. O posicionamento é justamente isso. E você pode ser uma pessoa posicionada que tem resultado sem deixar de ser você. E para que as pessoas entendam um pouco mais sobre ter esse posicionamento com autenticidade, eu quero que você compartilhe também qual que foi o desafio para você em realmente se destravar. Porque no começo não foi assim, né? Não. No começo a gente geralmente coloca ali uma máscara, uma capa, porque o que acontece? A gente tem medo de julgamento. A gente tem medo do que os outros vão falar, a gente tem medo do que os outros vão pensar, o que eles vão imaginar. Será que eu tô fazendo certo? E a gente acaba colocando uma máscara. E aí, o que acontece? Acaba ficando pesado o processo. E aí, você acaba não tendo constância. Então, qual que foi os desafios para você realmente olhar para isso e começar a entender que tem que ter um posicionamento autêntico? A minha primeira chave de destrave foi me permitir ao autoconhecimento. Porque eu só vou com o outro até onde eu já fui comigo.
Eu só consigo guiar mulheres para um destino que eu também já fui, que eu também já conheço. Assim faz com que a gente se sinta segura para guiar. E a minha primeira chave de destrave para conseguir viver ali no digital, estar ali e me posicionar de forma autêntica, foi eu me conhecer, Ana. Foi eu conseguir olhar para quem eu sou, para que eu estava vivendo e o que eu queria transmitir. Para que você entenda um pouquinho, quando eu comecei no digital, eu era psicóloga do comportamento alimentar. Porque eu achava que era onde eu estava segura para falar, dentro de todos os desafios que eu vinha vivenciando. Mas quando eu me permiti o autoconhecimento, quando eu olhei para as minhas feridas internas, quando eu olhei para tudo que eu vinha vivendo, eu entendi, não, peraí, eu não destravei porque eu tô aqui. Eu não destravei porque hoje eu falo sobre algo que não é para mim. E eu não vou conseguir me posicionar enquanto eu não falar sobre algo que é meu. Comportamento alimentar é uma área da psicologia em que eu sou apaixonada. Mas hoje não é para Geise. E se não é para Geise, não vai ser para outras mulheres. Porque a minha fala não vai ser coerente, não vai ser posicionada e não vai ser autêntica. Quando eu falava de comportamento alimentar, eu precisava usar de muitas máscaras. E eu começava, ficava 2 semanas, parava. Começava, ficava 1 mês, parava. E eu não conseguia resultado. E aí o digital era o quê? Frustrante. Como tudo na vida que a gente começa, se propõe a fazer e para é frustrante, o digital era o mesmo processo, porque eu não vivia a minha essência. Então, o meu processo de destrave começou com o autoconhecimento, quando eu permiti olhar para mim e entender que haveriam pessoas que iam se conectar comigo, falando sobre essência, sobre rotina, não tendo rotina, sobre tudo aquilo que eu vivo. E muitas mulheres hoje se conectam. Compartilhei contigo até um relato que na semana passada uma das mulheres que me acompanha falou que ela queria ser 1/3 do que eu sou. E para mim isso vale mais que os 5 mil que eu faturei nesses 35 dias. O meu processo de destrave foi quando eu olhei para mim. Olhei para mim com carinho, com amor e me permiti ser quem eu sou. Quando a gente veste máscaras, a gente não vai a lugar nenhum. Seja no digital, seja na vida. A gente pode continuar por um período, mas não vai sustentar. Tudo aquilo que é máscara, que é falso, a gente não sustenta. E no digital é a mesma coisa. Então, para que eu fluísse no digital, eu me vesti de Geise. De Geise que é alegre, de Geise que é espontânea, de Geise que nem sempre está arrumada, maquiada, Geise que sente, que vive, que ri, que chora, porque isso é a vida. E quando eu aceitei a Geise como a Geise é, eu destravei no digital. Aí você teve resultado. Porque resultado. você tá há mais de 2 anos aí no digital. Mais de 2 anos. Há mais de 2 anos trabalhando com o Instagram, fazendo esse movimento, mas não tinha resultado. Uma por conta que você não estava na sua verdadeira essência, que aqui você fala muito sobre essência, né? Você não estava na sua verdadeira autenticidade. Então, não era leve, não conseguia ter constância e não conectava. Então, por isso que a gente tem que ter um posicionamento autêntico, para que seja leve. Porque a partir do momento que se torna leve, a gente se torna constante. E a partir do momento que a gente consegue ser constante, a gente consegue ter resultado. Então, é essa construção para que você realmente tenha os seus primeiros resultados no digital e faça esses destraves. E aí você começa a olhar para o digital com esse verdadeiro olhar de possibilidades. E em vez de você ficar pensando assim, vão me julgar, vai ser ruim, não sei se vai dar certo, você olha assim, se pelo menos uma pessoa, que nem você falou, se uma pessoa se conectar, se uma pessoa se identificar, se uma pessoa se inspirar, já vale. Eu postei semana passada que eu tava no evento, que eu tava tomando 2 litros de água por dia. E aí, outra mentorada minha que tava no evento também começou a postar e me marcou que tava tomando 2 litros de água por dia. E assim, é algo meu, é algo autêntico, mas que de certa forma a gente tá inspirando na nossa verdade, naquilo que a gente realmente acredita. Por isso que dá certo. Porque a pessoa lá do outro lado, ela tem que ver o nosso posicionamento, aquilo que a gente fala, como uma verdade absoluta. E isso precisa ser uma verdade absoluta nossa. A pessoa tem que pensar assim, nossa, eu só vou alcançar esse resultado se eu fizer o que a Geise está falando. Porque é uma verdade absoluta da Geise e ela vai ter que acreditar como uma verdade absoluta para que ela realmente consiga ter resultado. Porque se a pessoa não acredita, ela não tem resultado.
E foi por isso, Ana, que o cofre ele fluiu tão bem para quem estava lá dentro. Porque eu estava transmitindo a minha verdade. Aquilo que eu vivo, respiro e tá todo dia na minha rotina. Foi assim que as pessoas se conectaram comigo e a mentoria do cofre também foi leve. Porque a minha verdade, ela existe. Ela tá no dia a dia. Ela tá na água que eu tomo, no treino que eu vou, na roupa que eu visto, no pagode que eu escuto e as pessoas se conectam também. E é assim, a gente inspira o tempo todo. Tanto no digital quanto fora dele, como você falou, né? E para que o processo seja leve, eu preciso ser eu. Esse é o segredo de viver no digital. Ser você. E costumo dizer para as minhas mentoradas, minhas clientes da terapia, que o nosso superpoder é ser a gente. Quando eu visto a minha capa de super Geise, eu domino tudo. Porque eu tenho coragem, porque eu me conheço e sei até onde eu posso ir. E tem segurança de si mesmo. A partir do momento que você se sente segura de quem você é, você consegue fazer os movimentos, você consegue ser vista, se mostrar de fato, se posicionar. E muitas pessoas não conseguem porque elas têm essa trava e querem começar perfeito. Esse que é o grande, não existe, né? É o maior erro, perfeito não existe. Se fosse realmente perfeito, tchau, obrigado, vai pro céu. Não tá fazendo o que aqui? Entendeu? Não é pelo perfeito. Porque a gente só melhora o que já existe. É você começar com aquilo que você tem. Ai, mas eu não sei gravar, eu não sei qual que é o melhor ângulo, eu não tenho o melhor celular. Eu também não tinha o melhor celular, eu também não tinha o melhor ângulo. Quando eu falava nos stories, eu só conseguia falar quando eu tava andando. Porque eu tinha vergonha. E foi a forma que eu achei pra mim começar a me destravar no digital. Quando eu fiz a minha primeira palestra, eu fiz para 17 pessoas, tremendo. Um dia antes eu tava chorando, ajoelhada, falando assim, eu vou desmarcar tudo. Porque eu queria fazer o perfeito e que tivesse no meu controle. Só que não é assim que funciona. Você tem que se desapegar desse controle, parar de se comparar, porque o perfeito, ele nunca vai existir. E o grande segredo é você fazer, independente do que o outro vai falar, é você fazer com as condições que você tem. Porque enquanto você olhar para esse perfeito, esperar o momento certo, ele nunca vai chegar. Eu costumo dizer para quem está comigo, é meu cliente, mas para quem está em conexão comigo, que a beleza, ela já existe no agora. É tudo muito belo aqui, quando a gente para olhar com os nossos olhos, não com os olhos que os outros colocam em nós. Quando eu olho para o processo que eu venho vivendo, hoje eu encontro beleza. E eu sei que já existe beleza no aqui e no agora. E que a perfeição que há um tempo atrás eu pensava que ia alcançar, ela não vai ser alcançada. Porque ela não existe. Beleza e perfeição, perfeição é algo muito subjetivo. Aquilo que pode ser perfeito para Ana Ju, não é perfeito para Geise. Não é perfeito para quem está assistindo. Cada um tem o seu conceito, tem a sua visão de mundo. Então, pensa o quanto é difícil eu medir o meu processo com a régua do outro. Quanto é difícil eu buscar a perfeição com os olhos da Ana Ju. Não vai existir. E a perfeição vem muito do que, assim, o que o outro vai pensar. A perfeição vem muito do, assim, o que o outro vai gostar. A perfeição, às vezes, não tá muito nem ligada ao que a gente quer perfeito. Mas qual é a expectativa que a gente quer suprir do outro? Exato. E é frustrante. Quando eu fico na régua do outro, é frustrante. E eu não vou chegar a lugar nenhum. E nunca vai agradar todo mundo. Nunca, porque a nossa voz não é para todo mundo. E tá tudo bem. Quando a gente olha para isso e entende que no digital vai ter um público para nós e a nossa voz vai chegar naquele público, vai tocar, vai fazer ele sentir e vai gerar transformação, o processo flui. Porque a beleza, eu gosto de lembrar e sempre quero que você que está ouvindo aí lembre disso. A beleza já existe no agora. Eu preciso limpar a lente dos meus óculos e começar a olhar com amor aquilo que eu vejo, com amor aquilo que eu faço, com amor a quem está comigo. A vida ela acontece no percurso e não no ponto de chegada. E quando eu gero e deixo para viver só lá no ponto de chegada, eu me frustro, eu travo e eu não faço nada. Porque se torna difícil, se torna árduo. Então, quando uma mentorada chega para você e pensa só no ponto final, ela não vai destravar. A gente precisa ser sincera nisso. Porque ela precisa viver o processo. E a gente precisa viver o processo se divertindo. Por isso, hoje, o digital é leve para mim. Porque eu vivo esse processo de transição me divertindo.
E foi o digital que me possibilitou muitas portas, muitas decisões. Muitas decisões. Foram esses 35 dias que destravaram e me fizeram olhar ainda com mais amor para a vida que eu tenho. Olha só que incrível. Essa conexão, acredito que apenas fortaleceu essa conexão com você mesmo. Porque agora você olha para o digital de uma forma leve e que você pode ser você mesma e ainda assim colher os seus resultados. E aí que é interessante que a gente vai quebrar outra crença aqui agora, outro tabu sobre o digital. Que a gente acha que tem muitas pessoas já no digital. Tem muitas pessoas do meu nicho, tem muitas pessoas fazendo o que eu faço. Mas como você falou anteriormente, seu maior poder é ser você mesma. Porque fazer o que você faz hoje, Geise, o que eu faço, existem muitas profissionais. Mas como eu, Ana Ju, faço, como a Geise faz, existe só a gente. É só você, é só eu fazendo do nosso jeito, dentro do nosso nicho. E é aí que está o nosso grande diferencial. É aí que a pessoa vai se conectar e vai contratar e vai vir até a gente e não com o concorrente. Por isso que a gente vai falar com um público específico. Por isso que a nossa voz não é para todo mundo, mas é para quem vai se conectar. Até porque ser mentora não é sobre atender todo mundo. Ser mentora é você atender, é você orientar, é você direcionar quem faz sentido para aquilo que você está trazendo. Se não tiver as mesmas crenças, os mesmos pontos de vista, se não quiser realmente executar, fazer, não vai acontecer. Porque é 50% meu e 50% seu. Você teve esse resultado em 35 dias porque teve o meu máximo de 50% e o seu máximo de 50%. E a pessoa tem que viver esse processo. Ser uma mentora de verdade é isso. É você se conectar com o seu mentorado e é você trazer um processo, um caminho. Porque a maioria das pessoas hoje, elas estão perdidas nos próprios pensamentos, nas próprias ideias, nas próprias ideologias, nas próprias possibilidades. Então, elas estão perdidas nas possibilidades que elas colocam na cabeça delas, no excesso de informação que ela está absorvendo, às vezes, nas redes sociais, ou de conhecimento que ela tem. E aí, se vem uma mentora que não tem processo, que não tem caminho, ela vai se sentir mais frustrada ainda. Porque ela vai pensar assim, meu Deus, se nenhuma mentora consegue me dar um direcionamento, aí ferrou mesmo, não tem salvação. Por isso que uma mentora de verdade precisa ter o processo, precisa ter o caminho, precisa ter a jornada para que seja leve para a mentora guiar e para que o mentorado também consiga fazer essa construção, esse desenvolvimento, essa evolução de uma forma que vai ser leve para ele. Assim como foi para você esse processo de transição de modelo de negócio e também de migração aí para ir para o digital de fato, para ter essa liberdade, não é mesmo? Exato. E agora você falando sobre isso, a gente vê a mentoria, né, como alguém que vai nos dar a resposta pronta, como se eu viesse aqui e te entregasse de bandeja. Mas dentro da mentoria, assim como no processo terapêutico, é 50-50. A gente não vai para lugar nenhum se não tiver entrega de ambas as partes. Ambas as partes precisam estar dispostas a fazer acontecer. Então, dentro do processo terapêutico, quando uma cliente chega para mim, eu já explico isso, que eu atendo quem está disposta. Entendo todas as dores, todos os sofrimentos, acolho, mas para que eu entregue resultado, a pessoa tem que estar disposta, tem que estar aberta para viver aquilo que eu vou entregar. Por isso que hoje, no meu novo modelo de negócio, eu uno a psicologia com a mentoria. Porque eu testei, eu validei essas duas ferramentas juntas. O processo de mentoria com a psicologia. E olhando todo o nosso universo, eu senti falta. Eu senti falta de uma pessoa que olhasse especialmente para a psicologia. E aí eu entendi. Esse é o lugar para a Geise. Esse é o lugar que eu vou estar, que eu vou transmitir meu conhecimento. E além dessa decisão, né, de posicionamento aí que agora ela não é somente mentora de pessoas, mas mentora também de psicólogas, esse novo posicionamento. A gente tomou uma decisão em 35 dias de mentoria, porque ela se conectou com a essência, ela entendeu a possibilidade, ela teve o gosto do que é a liberdade do digital e tomou uma decisão aí que muitas pessoas almejam um dia, né, Geise? Exato. Hoje, enquanto eu vinha pra cá, eu até deixei o meu carro com outra pessoa para que ela viesse dirigindo e eu sentindo o caminho e pensando tudo que eu vivi nesses 35 dias e quantas chaves eu virei na minha vida.
Talvez há 35 dias atrás eu não imaginaria estar onde eu estou. Eu precisava tomar essa decisão, Ana. Eu precisava dar esse passo à frente. E com tudo que eu vivi na semana passada, de uma imersão de autoconhecimento, onde eu permiti entrar em contato comigo de forma muito íntegra e genuína, eu tomei uma decisão. Existem ambientes que não são para nós. E a nossa voz não é para aquele ambiente. Assim como a nossa voz não é para algumas pessoas do digital. E por isso, eu tomei a decisão de largar o CLT em 35 dias e viver toda a liberdade do ser. Toda a liberdade de ser pessoa, de estar com pessoas, de explorar esse universo. Então, hoje, além de psicóloga autônoma, eu sou mentora de psicólogas e sou autônoma, sou empreendedora. Hoje eu não me encaixo num rótulo de CLT. E isso é uma felicidade gigantesca. Poder levar a minha voz para outras mulheres, poder organizar o meu modelo de negócio e ser dona da minha própria vida. Eu peguei as rédeas da minha vida. Eu peguei o volante do meu carro e decidi o destino que eu queria chegar. E eu tomei essa decisão e hoje eu me encontro leve. Porque eu estando leve, eu consigo dar o meu melhor para outras pessoas. Eu estando leve, em ambientes coerentes com quem eu sou, eu consigo levar a minha voz para ainda mais pessoas. Então, o digital, ele foi assim, o start que eu precisava para encontrar em mim todo o meu poder, para confiar em mim. E 35 dias foi o suficiente para que eu chegasse aonde eu cheguei e vivesse tantas coisas. Recentemente eu fui para Curitiba, eu estou aqui em Cascavel, muito distante da minha cidade, e isso é a liberdade do digital. E enquanto eu vinha para cá, eu vendia. Enquanto eu refletia a minha vida e todas as possibilidades desses 35 dias, eu vendia. E além de vender, eu me conectava com pessoas, que é o meu propósito. Estar com pessoas. A venda é uma consequência. Ela não é o objetivo fim. Ela é consequência do que eu vivo. Ela é consequência da minha relação com o outro, da minha entrega com o outro. E essa foi uma das chaves também, Ana, que me fez viver com leveza no digital. Entender que a venda é consequência. Ela vai ser consequência da entrega, da minha felicidade, do quanto eu me divirto nesse caminho. Exatamente, da sua verdade. Da minha verdade. Porque enquanto você falava, dá pra ver o brilho no seu olhar, sabe? De viver essa liberdade, desse anseio de realmente poder vir pra cá, viajar, tomar as rédeas da sua vida, sendo você, sendo autêntica. Porque a maior liberdade que a gente pode ter na nossa vida é ser a gente mesma e trabalhar com o digital. Porque você pode estar de qualquer lugar, fazendo o que você quiser, e ainda assim podendo faturar, ter dinheiro. Porque a gente é inegociável que a gente precisa ter dinheiro para sobreviver, né? Não dá só para viver de gratiluz. É claro que a venda, ela é consequência da nossa verdade. Exato. A venda é consequência da nossa verdade, do nosso propósito. É algo que eu trago sempre muito, sabe? A gente vai ser realmente realizada profissionalmente quando a gente está vivendo o nosso propósito. E agora imagina, você viver o seu propósito dentro do digital. Eu acredito que isso é uma das maiores realizações que alguém poderia ter na vida. É a realização profissional. Vivendo do digital, com essa liberdade, com essa leveza, com esse transbordo de fazer aquilo que você verdadeiramente gosta. E a gente sabe que o sucesso, de fato, almejar, alcançar altos patamares, não vai ser do dia para a noite. Vai ser constante. E quando você vive o propósito, você vai viver essa constância, essa construção gradativa. E quando você vê assim, uau, hoje eu tava gravando stories e falei assim, eu tenho o meu podcast. Eu nunca fui convidada para um podcast. Aí sabe o que eu fiz? Falei assim, então eu vou fazer o meu. Se eu não vou ser convidada para nenhum podcast, eu também não fui caruda de perguntar para ser convidada para um podcast, eu vou fazer o meu. É isso que é assumir as rédeas. Eu vou fazer o meu para dar a voz para mim e para as pessoas que estão aqui verdadeiramente conectadas com o seu propósito. Porque eu sei o quanto é gratificante para a pessoa estar aqui e poder ser ouvida. Porque a maioria das pessoas só querem ser ouvidas, querem ser vistas. E poder trazer isso e ainda incentivar, inspirar outras pessoas é a minha maior realização. É como você falou, nem sempre é sobre dinheiro. Mas é sobre você estar vivendo o seu propósito, tá fazendo a sua entrega, sendo verdadeira, conectada com aquilo que você é. E eu quero que você agora traga
com todos esses insights, orientações, dicas de pessoas que estão começando agora no digital, que estão pensando em começar, que querem trazer com leveza todo esse processo. O que você falaria para essas pessoas hoje? Eu diria, primeiro ponto, permita-se conhecer. Permita-se sentir quem você é, o ambiente em que você está. Permita-se olhar profundamente para você. Porque eu só construo um nicho quando eu sei quem eu sou e com quem eu quero falar. Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Permita-se conhecer. Segundo ponto, clareza. Eu preciso ter clareza do que eu quero, de onde eu quero chegar e com quem eu quero falar. Quando eu não tenho clareza, acontece como aconteceu comigo. Iniciei lá no nicho do comportamento alimentar, porque eu não tinha clareza. Eu queria começar, mas eu não sabia por onde. Falei, então vai ser aqui. E dei o tiro no pé. Então, segundo ponto, clareza. Tenha claro onde você quer chegar, com quem você quer falar, como você vai falar sobre isso. Terceiro ponto, ambiente. Algo que eu tenho aprendido muito durante esses meus 4 anos de trajetória enquanto psicóloga, mas especialmente nos 2 últimos anos, ambiente importa. Errado quem diz que ambiente não importa, porque ambiente importa. E o nosso comportamento, ele é resultado do ambiente em que a gente está. Ele é resultado das coisas que eu leio, das coisas que eu escuto, das pessoas que eu convivo. E para que a gente vá para o próximo nível, a gente vai ter que deixar alguns ambientes. Porque assim como a minha voz não é para todos, alguns ambientes não são para mim. E não que o ambiente ele seja ruim, mas ele não é para mim. Às vezes eu tenho que me diminuir para caber em alguns lugares. E é difícil demais ter que se diminuir para caber. A gente é grande demais para uma caixinha. A gente é grande demais para viver na expectativa do outro. Então, o terceiro ponto, ambiente. E o quarto ponto, constância. Eu só vivo aquilo que eu tenho constância. No digital é a mesma maneira que viver a vida saudável ali fora. Se eu não tiver constância em tomar água, em comer mais fruta, verdura, legumes, fazer um exercício físico, eu não vou chegar a lugar nenhum. Assim como no digital. Eu só alcanço o lugar que eu tenho clareza quando eu tenho constância. Então, o quarto ponto para viver essa liberdade, viver a essência, é constância. Perfeito, perfeito. A hora que você falou do ambiente, assim, é muito forte isso. Porque se você tá num ambiente onde as pessoas não postam, onde as pessoas não têm esse contato com o digital, dessas 5 pessoas que não fazem isso, você vai ser a sexta que não vai fazer isso também. Eu fui fazer uma viagem para São Paulo e levei uma amiga minha que não tem muito hábito de postar. Nos 3 dias que a gente ficou junta, os 3 dias consecutivos ela postou. Porque toda hora que eu tava postando, ela tava fazendo o que? Ela tava postando. O ambiente, ele é esmagador. Ele, querendo ou não, ele vai ser algo involuntário. Quando você vê, você tá fazendo. É a mesma coisa que você vai sair, às vezes, pra jantar com alguém e tá todo mundo bebendo. Ah, vou tomar só uma também. É a mesma coisa que você tá aqui e agora me convidaram pra ir pra academia. Mas poderia ser um convite pra ir pra um barzinho e tomar uma cerveja. Qual que são os ambientes? O ambiente tá te fortalecendo ou tá te enfraquecendo? Isso conta muito. E o ambiente que a gente fala aqui não é somente de onde você está frequentando e das pessoas que você convive, mas também o que você está consumindo. Hoje, na sua rede social, você está consumindo videozinho, trendzinha, passando o seu tempo, ou você está consumindo conhecimento e assistindo lives de conhecimento, lives de pessoas que estão fazendo esse transbordo? Porque muitas vezes o resultado que a gente não tem é devido àquilo que a gente não faz. E você ter esse ambiente que vai realmente te direcionar, te incentivar, te inspirar para ir onde você quer, é um dos principais e cruciais passos para que você comece a essa mudança de vida, né? Para ir para o digital de fato. O ambiente importa tanto que se você ficar num ambiente que só tem pessoas que comem porcaria e que só não fazem atividade física, você vai fazer o mesmo. Porque ou você vai junto com essas pessoas, ou você se retira. Ou você vai ser aquela pessoa diferentona e isolada. Você só vai ter 2 opções. Ou fazer o que aquelas pessoas fazem, ou ficar isolada. E nesse processo de ambiente, muitas vezes você vai ficar isolada. Vai. Preciso te dizer, Ana, que o meu maior momento de autoconhecimento foi quando eu me isolei. Foi quando eu permiti dizer não. Eu não quero ir para esse barzinho, eu não quero comer essa pizza,
Eu não quero isso. Mas eu só consegui dizer os nãos porque eu tinha clareza de onde eu queria chegar. E foi tendo clareza que eu consegui me posicionar. Dizer, não, eu não vou comer essa pizza hoje. Não, hoje eu não vou para esse lugar. Eu prefiro descansar, eu prefiro me conectar comigo, eu prefiro consumir conteúdos. E é pensando em ambiência que eu decidi dar um novo rumo para o meu negócio e me tornar mentora de psicólogas. Porque dentro da psicologia, Ana, para que você conheça um pouquinho e quem está em casa também entenda, há muitas travas. Há muito não pode isso, não pode aquilo, não pode usar determinada blusinha, não pode. A psicologia ela tem muitas travas, mas a gente precisa quebrar essas travas. As psicólogas precisam olhar para o negócio de psicologia com outros olhos e entender que é um negócio. Não é um mero serviço de ajuda, é um negócio. A gente tem ali uma empresa que guia pessoas, mas não é um processo de dar, de ajudar, mas sim de guiar. E quando as psicólogas conseguem mudar esse mindset, conseguem olhar para isso de que a psicologia é um negócio, elas fluem. Elas prosperam, exatamente. Elas prosperam. E você trazendo eu até falo, né, esse olhar visionário, essa mentalidade, que foi o que fez com que você realmente desse esse start, quebrando esses padrões. Sim. Quebrando esses tabus que não fazem sentido, que foi que você teve resultado. E aí, o que acontece quando a gente tem um processo de mentora? É você passar por essa jornada e ver que não é bem assim. Você ficou por anos como psicóloga, o quê? Amarrada dentro desses tabus, dentro dessas crenças. E quando você se chega, eu vou ser eu mesma, eu vou ser verdadeira, que você começou a ter resultado. E aí você quer fazer o quê? Guiar agora essas outras psicólogas. É isso que é ser uma mentora de verdade. Mostrar o caminho que você pode ser você, que você pode ter a sua metodologia. Não é porque você é psicóloga que você não pode desenvolver a sua metodologia. Hoje você é psicóloga e você utiliza da psicologia para desenvolver a sua metodologia que está dentro do cofre. De uma forma leve, que faça sentido e que também que a outra pessoa, que o seu mentorado entenda. Porque ser uma mentora também é ambiente. Quando você está no ambiente da mentoria comigo, você conseguiu ter os resultados porque era outro ambiente, outra visão, outros hábitos que te incentivou. E isso tudo faz com que o movimento aconteça. Então, você trazer esses pilares é o start. E acredito que foi o seu start também, né? Que foi quando você começou a ter clareza, mudou os seus ambientes e teve constância. Porque para você realmente conseguir ter essa constância, para ter o resultado, você vai frequentar de ambientes e você vai ter que fazer da forma certa, com estratégia. Exato. Esse é o ponto principal. Estratégia. Estratégia. Porque sem estratégia você pode ter um ótimo produto, um ótimo serviço, um excelente conhecimento. Mas se você não tiver estratégia de como trazer isso, de qual narrativa você vai trazer, como que você vai fazer essa construção, dificilmente você vai trazer as pessoas para você. E aí que você conseguiu ter esse olhar, né? Esse modelo de negócio, de fato. Que, inclusive, é o nosso terceiro pilar dos 4 para viver essa vida com leveza. É você realmente entender esse modelo de negócio para você. Quando você olha para o modelo de negócio, você começa a ver esse olhar estratégico. E o que é modelo de negócio, Ana Júlia? Modelo de negócio é você saber quem que são os seus concorrentes, o que eles fazem, qual que é o seu diferencial, qual que é a demanda que tem no mercado. E foi justamente isso que você fez. Exato. Você viu, olhou para a demanda no mercado. Porque eu falei pra você, o quê, Geise? Olha os seus concorrentes. Ela olhou os concorrentes e viu que as pessoas não tinham um diferencial muito grande e viu uma necessidade no mercado, que é uma mentora de psicólogas para guiar, para orientar nessa jornada. Então, você olhar para o seu modelo de negócio é o que vai dar o start para que você realmente consiga aplicar as estratégias e ter um resultado que vai ser realmente, como é que a gente pode falar, considerável, um resultado extraordinário dentro do digital. Porque independente se você tem muito conhecimento, se você tem uma carga, mas não tem modelo de negócio, não tem estratégia, não funciona. Exato. Hoje, de nada adianta você ter inúmeras formações, inúmeros títulos, se você não consegue transmitir isso pro outro. De nada adianta eu chegar aqui pra você e falar assim, Ana Júlia, eu sou especialista em comportamento alimentar, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Você vai dar pra mim e vai falar, tá bom, e aí? Como é que isso vai me ajudar?
né? Quando eu olho para o meu negócio, tenho clareza dele e conheço o que eu preciso fazer com o meu conhecimento, eu consigo levar ele ao passo adiante. E quando você veio com a mentoria, para mim, assim, foi a virada de chave, né? Quando você me acolheu, me escutou, me guiou, eu consegui virar a chave. E foi olhando para os meus concorrentes que eu senti, sim, falta disso. Senti falta desse olhar para a psicologia, né? Então, quando a gente olha para o nosso concorrente, não é para se comparar, mas é para ter a viradinha de chave e entender, opa, aqui eu caibo, aqui eu consigo fazer diferente. É assim que eu posso me inspirar. Hoje eu uso muitas vezes os meus concorrentes como inspiração, mas não como comparação. Para eu construir o meu negócio em psicologia, eu me inspirei. Nada nasce do zero. Tudo a gente se inspira. Tudo a gente pega ideias, starts. E foi olhando para o meu concorrente que eu entendi onde eu queria chegar e mudar o meu modelo de negócio nesse momento. Exatamente. E através desse novo olhar, que foi mudando a mentalidade de crescimento, posicionamento autêntico, modelo de negócio, você olhando para tudo isso, você conseguiu trazer uma estrutura que faz sentido. E o quarto pilar é esse, é ter uma estrutura. Porque se você não tem um processo, uma estrutura, você não consegue fazer o quê? Justamente o que você falou. Você não consegue comunicar. Você não consegue trazer qual que é o real processo, qual que é o real objetivo. Se a pessoa não sabe qual que é o ponto A do seu mentorado e qual que é o ponto B dele, não tem como ela ter clareza do qual é a transformação ele vai trazer. Então, o grande questão de você realmente trabalhar com esse processo de leveza dentro do digital é conhecer teu público, sabendo qual que é o ponto A para o ponto B e montar uma estrutura para ele. Porque é através daí que você vai saber o que você está vendendo. Exato. Se até quando a gente entra no carro, a gente tem o ponto inicial e o ponto de chegada, dentro do nosso processo de negócio é a mesma coisa. E é isso que eu preciso deixar claro. Comunicar de forma clara onde é que o mentorado vai chegar comigo. Aonde eu posso guiar ele. Qual é o nosso ponto inicial e o nosso ponto final. Exato. E aí, você tendo clareza disso, você consegue comunicar com clareza. Porque a gente só não consegue vender no digital porque não está conseguindo transmitir com clareza. Aquilo que não traz clareza, não traz confiança e não vende. Então, você ter uma estrutura, ter um processo, ter um planejamento. Quantas vezes a gente sentou e organizou o planejamento de sequência de lives, de postagem? Ó, agora vai ser isso as postagens. Agora vai ser aquilo as postagens. Dia 20 de janeiro você vai fazer a live secreta. Então, a gente vai falando e vai organizando essa estrutura, tanto da mentoria quanto do posicionamento no digital, para que seja leve. Porque se a gente deixa para fazer tudo em cima da hora, espera para fazer ali a hora que dá ideia, que tem vontade e que, vou só postar por postar, não tem resultado. Precisa ter uma estrutura para ter resultado no digital e para ter resultado na mentoria. Porque é somente assim que você consegue escalar um negócio. Exato. Eu preciso ter esse planejamento. Porque quando eu não tenho um planejamento, eu não vou fazer. Sem planejamento, eu não vou ter constância. Então, quando eu sento a bunda na cadeira para planejar o que eu vou falar naquela semana, o que eu vou fazer naquela semana, como eu vou comunicar, tudo flui. Né? Dentro da mentoria, você me passou uma ferramenta que foi organizar a semana, né? Foi aquela planilha de planejamento de conteúdo. E quando eu sento, que eu planejo, eu tenho clareza de onde eu quero chegar com aquilo que eu vou comunicar. E eu consigo ter constância. Porque eu só tenho constância quando eu sei onde eu quero chegar. E fazendo aquela planilha, colocando os dados lá, eu consigo saber o que cada dia eu vou levar para a mulher que está ali comigo. Qual é o conhecimento que eu quero transbordar com ela naquela semana. Então, eu tiro um dia da minha semana para organizar. Porque o digital é leve, o digital é fluido, mas o digital é um trabalho. Eu só vou ter resultado quando eu entendo que o digital é um trabalho. E eu preciso ter comprometimento. Senão, de nada adianta eu falar aqui tudo que eu tô falando, mas eu não me comprometer. Então, eu tenho que me comprometer. É um trabalho. É um trabalho que eu tenho que tirar tempo, que eu tenho que planejar, que eu tenho que organizar para daí eu executar. Assim como eu ia para o meu trabalho CLT há um tempo atrás, hoje eu vou para o meu trabalho do digital. Eu me arrumo para estar no digital, eu penso no que eu vou falar, como eu vou falar, qual é a mensagem. Eu tiro um tempo para produzir o conteúdo, porque assim eu tenho constância.
Exatamente. É ter essa mentalidade, que não é porque você tá no digital que vai fazer de qualquer jeito, vai fazer Não. quando você tem vontade. É deixar de olhar, principalmente o Instagram, que é a ferramenta que a gente mais utiliza para fazer a venda mesmo, para fazer essa prospecção e esse crescimento, é o olhar pro Instagram não como um hobby, Não. mas olhar como um trabalho. A partir do momento que você olha como um trabalho e você tem esse planejamento, fica leve. Porque se eu não tenho esse planejamento, se eu não olho o que eu vou postar, como que eu vou fazer, qual que vai ser o processo, sim, vai ficar pesado. Porque às vezes você vai estar numa conversa, você vai estar num jantar, ou você vai estar num almoço, e fala assim, meu Deus, tem que postar. E aí você tem que largar tudo, tem que ir lá postar, tem que fazer, porque você não se organizou. Agora, quando você se organiza e você faz o conteúdo ali, pronto, tá feito. Fica leve. E aí existe toda essa estrutura. E para você também desenvolver uma mentoria, precisa ter essa estrutura porque você desenvolveu a sua metodologia. Exato. Só vai desenvolver a sua metodologia, o seu diferencial, se tiver um processo, se tiver uma estrutura. E só vai fazer com que o processo seja leve se for todo estruturado, se for um passo a passo. Não adianta você querer colocar um passo em cima do outro e querer correr e colocar a carroça na frente dos bois, que não vai. Você atropeça nos seus próprios passos quando você não tem um processo, quando você não tem um caminho. E é justamente isso que nós, como mentoras, trazemos, não é mesmo? Exato. Até dentro da psicologia, quando a gente vai conversar numa sessão inicial com o cliente, tem que ter um processo. O cliente precisa saber onde ele está indo, como nós vamos trabalhar, qual vai ser o nosso contrato terapêutico. Tudo tem processo. Assim como dentro da mentoria tem processo, para estar no digital tem processo, na terapia também tem processo. Não tem como tirar isso de nós. Só flui aquilo que está organizado, aquilo que está claro. Então, eu preciso organizar, senão não vai fluir. Organizar as ideias, organizar o processo, organizar o conteúdo. E isso é realmente ter uma mentalidade madura, Exato. né? A gente tem que ter essa mentalidade madura que nem sempre. Não é porque o digital tem a liberdade, não é porque o digital é leve que você só vai fazer quando você quer. Que você só vai fazer o que você quer. Eu falo muito sobre a disciplina. A disciplina é você fazer com ou sem vontade, gostando ou não. Porque a partir do momento que você assume esse papel de empresária dentro do digital, você vai fazer o que você não gosta também, mas para ter o resultado que você quer. Então, às vezes, é chato planejar? É chato planejar. Mas é necessário para atingir o meu resultado. É chato fazer live? Às vezes eu não quero, às vezes eu tô cansada. Mas o resultado é esse. Porque nem sempre quando você tava lá na CLT, você queria ir trabalhar. Exato. Mas você precisava ir porque você tem um comprometimento com aquilo. Então, quando você tem um comprometimento com aquilo, você faz querendo ou não, gostando ou não. Só que o que acontece? Quando a gente vem pro digital, é você com você. E aí, quem que vai te cobrar? Não tem ninguém te cobrando. Não tem ninguém falando assim, cadê você? Não chegou no trabalho. É você com você. Por isso que tem que desenvolver essa mentalidade. Por isso que o digital não é pra todo mundo. Não é. Não é pra todo mundo. Não É assim, nossa, o digital é pra todo mundo? Não. Não é. O digital é pra quem realmente está comprometido, pra quem realmente está ali disposto a trazer a sua verdade, a comunicar a sua mensagem. Porque às vezes você pode até começar de uma forma querendo, às vezes, enganar, como tem pessoas por aí, ou às vezes querer vender alguma outra coisa, mas a longo prazo não se sustenta. É só a gente ver os outros players que estão onde estão, que estão com mais seguidores, com mais resultados. Não foi do dia para a noite. Não. Foi com constância e foi sendo eles mesmos e tendo um modelo de negócio que seja escalável, sustentável e dê um resultado que realmente vá ser significante na sua vida. Porque, por exemplo, hoje você saiu aí dos valores de consultas individuais. Me permite falar? Pode falar. Mas de valores de consultas de terapias individuais, que é um valor aí de R$180 na época, para hoje a sua hora ser quase R$500. Exato. Modelo de negócio. É entender a esteira de produtos que a gente vai ter, né, Ana? É entender que vai ter gente para terapia individual, vai ter gente para o grupo terapêutico, vai ter gente para mentoria. Então, dentro do modelo de negócio, eu preciso escalar e organizar a minha esteira de produtos. Assim como muitas vezes você chega numa loja e tem uma blusinha e um salto para comprar, lá dentro do nosso modelo de negócio do digital, vai ter a terapia individual, vai ter a mentoria, vai ter outros produtos para que a vida flua. Exato. E para que você não deixe de atingir tal pessoa por conta de valor e você sempre esteja
vendendo. Mas não é nem sentido de vender, mas que você sempre tenha o produto que vá se encaixar para cada momento da pessoa que tá ali. Então, vai ter a pessoa que ela vai comprar o e-book, vai ter a pessoa que ela vai entrar na mentoria cofre, vai ter a pessoa que ela vai entrar ainda nos seus atendimentos individuais, que já não é mais 180, Não. que a gente já mudou isso também. E vai ter pessoas que vão entrar em outros produtos, em outras esteiras, em outros momentos, eventos presenciais também. Então, é você olhar para o seu modelo de negócio e ver todas as infinitas possibilidades e formas de embalar o seu conhecimento para cada momento do seu mentorado, para cada momento da pessoa que chega até você. E isso é ter uma mentalidade de empresária, de empreendedora. Não é só ter uma boa ideia, mas você saber como que você vai colocar isso ao mundo. O digital só é para quem tem essa mentalidade de crescimento. Para quem tá aberto a isso. O digital não é realmente para qualquer pessoa. É para quem tá pronto para entrar no próximo nível, para olhar para o negócio e para se comprometer com o resultado. Porque o digital ele dá resultado para quem se compromete. Que muitas vezes lá no CLT a gente fica nessa zona de conforto, aqui tá bom, produzindo assim tá legal porque o salário vai estar aqui da mesma forma. E aí, quando a gente vai pro digital, a gente tem que se comprometer ainda mais. A gente tem que entregar ainda mais. A gente precisa dar muito mais. E uma coisa que eu ressalto aqui, que dentro de todas as minhas mentoradas, você foi uma das que mais foi executora. Obrigada. Eu fico honrada. Eu e a Ana, a gente conversa o quanto eu fui resistente, né, Ana? Você, assim, passou comigo alguns perrengues, né? Pode confessar aí que foi difícil me trazer para esse próximo nível, porque talvez os ambientes que eu estava não faziam eu olhar para o próximo nível. Não faziam eu ter o desejo e a mentalidade de crescer, de me empoderar e de assumir as rédeas da minha vida. E quando você chegou para mim há 35 dias atrás, você me mostrou possibilidade, mas além de mostrar a possibilidade, você me encorajou. Você olhou para mim com amor, com quem entendia onde eu poderia chegar. E eu só executei tanto porque você estava comigo. Porque você fez valer o teu papel de mentora, né? Há muitas mentoras por aí que não fazem valer esse papel, que vendem a mentoria, mas não fazem a mentoria. E você viveu a mentoria comigo. Por isso que hoje eu tô aqui. Porque eu executei, porque você viveu esse processo comigo. Né? A gente criou uma conexão muito grande aí, uma conexão de alma. E eu sou grata a tudo isso. Eu amo e honro a tua vida, né, Júlia? Ai, que linda! Gente, nós somos assim mesmo, emotivas, intensas, e a gente tem que viver, de fato, esse processo, essa entrega. Porque quando eu comecei com esse processo de mentora e também o processo de ter o pós-mentora, é realmente viver essa jornada e focar no resultado. O meu objetivo não é ver o dinheiro que vai cair na minha conta, mas ver o resultado que a minha mentorada vai ter ao eu entregar o processo. E é uma coisa que a gente sempre conversa. Ó, Ana, eu preciso disso. Beleza, vamos fazer isso. Eu preciso daquilo. Ok, estou aqui sendo uma mentora de verdade que pega na mão e dá o direcionamento. E é isso que eu prego, que eu trago nas mentorias. Que eu sempre falo pra você, foca no resultado que você vai trazer para suas mentoradas. Porque já imaginou se eu focasse só no dinheiro e não focasse na entrega? Não se sustenta o negócio. Hoje já imaginou se eu não tivesse constância no meu processo e não tivesse iniciado? Se eu não tivesse começado como mentora, você talvez estaria no mesmo lugar que você estava. Eu tenho certeza que eu estaria. É por isso que é tão gratificante, inspirador e digo que é o combustível pra gente. É olhar e pensar assim, se eu não tivesse começado, se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, passado por tudo que eu passei, as vidas que eu toquei ainda estariam no mesmo lugar. A minha ainda estaria e das mentoradas também. E hoje eu vejo muitas pessoas frustradas no mercado. Ai, comprou uma mentoria, mas não teve entrega. Comprou uma mentoria, eu não quero mais comprar mentoria, que mentor é tudo a mesma coisa, não faz entrega. É um monte de curso gravado lá e me abandonou, não responde. Eu luto contra isso. E para mim é frustrante também, porque eu não estive lá. Eu ainda não apareci para aquela pessoa. Então, isso me dá combustível, me dá gás. Porque aquela pessoa que está lá frustrada, que não alcançou o resultado que ela queria, dentro, às vezes, da tua área, que você trabalha, de qualquer pessoa que está ouvindo aqui, essa pessoa, ela está frustrada, é culpa sua. Porque você não se posicionou. A culpa é sua, que você não apareceu para essa pessoa. A culpa é sua quando você não tá lá no digital, não tá mostrando qual é a transformação que você vai trazer para essa pessoa. É culpa sua quando você não acredita em você.
e, consequentemente, você não acredita no outro e não transforma a vida dele. Isso é muito forte. Quando eu ouvi isso, doeu. Dói. Verdade dói. A verdade dói. Verdade dói. Dói, mas cura. E na medida que ela dói, ela liberta. Ela liberta. Ela liberta. É libertar dessa mentalidade. Exato, sair dessa mente de escassez, desse lugar fechadinho, desse potinho tão pequeno, né? Porque tem vida. E em 35 dias eu já transformei mais de 20 mulheres que passaram comigo. Hoje os depoimentos, eles são o meu combustível, né? Hoje eu uso isso como combustível para continuar, para inspirar. Porque mulher nenhuma merece ficar usando roupa que não é para ela, dizendo sim quando ela queria dizer não. Mulher nenhuma merece ir para um lugar que ela não quer, escutar o que ela não precisa escutar. Então, hoje a minha voz é para isso, para libertar mulheres que estão nesse lugar, que não conseguem ser elas mesmas, que não conseguem ter uma rotina leve, uma rotina valorosa, não sabem os seus valores de vida. Pensa, Ana Júlia, o quanto seria difícil para você hoje viver sem saber que o teu valor é a liberdade. Quanto seria difícil você ter uma rotina que não te permitisse esse valor, que é tão forte, tão enraizado em você. Então, hoje eu tô aqui para levar essa voz, para que mulheres vivam o que eu vivo, que é leve, é prazeroso, é gostoso e é fluido. E é por isso que a gente se conecta. Exato. Porque a gente tem o nosso princípio e o valor muito parecido. Assim como a gente vai ter com outras pessoas que almejam isso também. Que é viver a leveza de ter a liberdade no digital. Então, você vai viver com leveza. A vida é leve, a vida não é pesada. A gente aprende, muitas vezes, que tem que ser aquela pessoa fanática que vai ficar na frente do computador e vai sugar tudo aquilo e vai executar e vai ficar que nem louca. Não é assim. Pode ser que demore um pouco mais, mas tá tudo bem. Mas você não vai engordar 20, 30 quilos, que nem eu engordei 20 quilos quando eu comecei o meu processo. Você não vai se distanciar da sua família. Você não vai ver o seu filho crescendo, ou não vendo ele crescer porque tá focada tanto no trabalho. Você vai viver momentos com a sua família. Você vai viver momentos com o seu amigo, com seus amigos, com as pessoas que você ama, porque é leve esse processo. Então, é muito mais sobre focar em construir essa liberdade com leveza do que focar tanto no objetivo final. Porque quando você faz o processo de uma forma leve e que vai te libertando, os resultados, eles fluem. Ele vai fluir. Quando você está focando no processo de fazer com leveza, fazer na tua autenticidade, o resultado chega. Quando você menos esperar, nossa, já tô palestrando, já tô com podcast, já tô com mentorada, já tô lançando uma mentoria em grupo. Então, assim, flui. Mas porque você focou no processo. Quando foca no processo, ele fica leve. Até porque a vida ela é curta demais pra gente viver o mínimo das coisas. E eu já estive no lugar da pessoa que viveu o mínimo das coisas. Da pessoa que deixou de aproveitar momentos com a família, das pessoas que amo. Deixou de descansar. Deixou de tomar um banho com calma. Porque estava vivendo o mínimo, mas estava atolada de outras coisas, de outros pensamentos, que não eram coerentes com quem eu sou. E vir pro digital me trouxe tudo isso. Viver tempo de qualidade com a minha família, tomar um banho com calma, olhar para a vida acontecendo, viajar, abraçar a minha gata com mais tempo. Então, essa é a vida. A vida ela já acontece no aqui e no agora. Já existe beleza, mas eu preciso me permitir ver e sentir as belezas do agora. Que hoje o digital me proporciona isso. Exatamente, porque a vida é assim. Exato. E a partir do momento que eu acredito e que eu desejo viver essa vida, começa a fluir. Você pode escolher a vida que você quer ter. Você pode escolher o estilo de vida que você quer para você, sem ser pesado, sem ser uma obrigação, apenas sendo uma pessoa madura o suficiente para entender que existe comprometimento, existe execução, mas quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua autenticidade, com a sua verdade, tudo flui. E pra gente encerrar o nosso podcast, nosso quarto podcast, que se deixasse a gente ficava aqui por horas. Tô pronta pra passar a madrugada. Se deixar, a gente fica mesmo. Mas pra gente encerrar, eu queria que você trouxesse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo o nosso quarto episódio aí, desse tema que é sobre leveza, liberdade digital. Qual que é a mensagem que você traz para essas pessoas que querem começar, que estão querendo olhar com leveza para esse processo? Permita-se. A vida é curta demais para viver o mínimo das coisas. Já existe muito potencial e muita beleza no agora.
Permita-se, escolha pessoas certas para estar ao teu lado e dê o primeiro passo. Maravilha, que incrível mesmo. E além de se permitir, é começar a acreditar que o processo pode ser leve. Porque você só vai dar o passo à frente de você se você acredita que pode dar o passo. Se você não acredita, não, eu não posso dar o passo na minha frente, você não vai dar o passo à sua frente. A partir do momento que você acredita que pode viver de uma maneira leve a liberdade digital, as coisas começam a fluir e começam a acontecer na sua vida também.